E aí, terceiro ano? Tudo bem? Terceiro ano, a gente está aqui para a nossa aula de História e Geografia dessa semana, certo? A gente vai encerrar o bloco 10 e a gente vai encerrar falando um pouquinho, né, da transformação de aldeias em cidades. Na aula passada, né, a gente viu que as cidades, né, a gente viu o surgimento das primeiras cidades. Elas surgiram em uma região chamada Mesopotâmia, né? Que fica entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. E é graças a esses dois rios que possibilitou que surgissem as primeiras cidades. Tio Lucas, mas por que foi graças aos dois rios que possibilitou que surgissem as primeiras cidades? Porque no período, né, de chuvas, essa água do rio, o rio ele transbordava, molhava aquela terra que estava em volta do rio, e depois, né, quando fazia isso, deixava aquela terra fértil, né, para que se pudesse fazer as plantações. Então, graças a esses dois rios, né, que foi possível que as primeiras cidades, né, do mundo elas surgiram lá na Mesopotâmia, né, uma região que fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Então agora a gente vai ver, né, como que as aldeias elas se transformaram em cidades. Então vamos ler o textinho que está lá na página 146. Diz o seguinte: o crescimento das cidades. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, eles cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Então, os povos agricultores e criadores de animais que moravam na Mesopotâmia, né, que moravam naquele local entre os dois rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, eles organizavam-se em aldeias, certo? Nessas aldeias era um lugar onde eles moravam, onde eles construíam seus instrumentos de trabalho, onde eles plantavam e colhiam seu próprio alimento, onde eles cuidavam, né, dos seus animais, que depois serviriam, né, para dar alimento para eles também, e onde eles faziam orações, né, para os seus deuses. Bom, lá eles também tinham as suas próprias regras de convivência, né? Assim como a gente tem as nossas regrinhas, eles também tinham as suas próprias regras de convivência. Ali também, as decisões eram tomadas pelos chefes das famílias, que também garantiam a segurança de toda a população. Então as decisões, elas, né, a última palavra sempre era dada pelos chefes das famílias, tá? E eles também que garantiam a segurança de toda a população que morava naquelas aldeias. Essa imagem, né, pode mostrar um pouquinho, ilustra o que a gente leu, né, nesse primeiro parágrafo. A gente pode ver, né, algumas pessoas, uma pessoa aqui no pastoreio, né, outra aqui também. A gente pode ver eles tecendo, né, fazendo roupas, cozinhando, cortando, né, alimentos, né, colhendo alimentos. Então, olha só que interessante. Bom, outra coisa muito importante da gente observar nessa imagem, olha como que era a construção da casa deles. Tinha como se fosse, né, como se fosse um pezinho, um degrauzinho, para que quando a água daquele rio, né, enchesse, não entrasse dentro das casas. Então, olha só que interessante, que curioso. Bom, continuando então a leitura do nosso texto, a gente vai ver agora os instrumentos de trabalhos, né, que eles usavam para facilitar o seu dia a dia. Então olha só, vários instrumentos de trabalho também foram criados ou aperfeiçoados. Vamos ver alguns deles? Bom, o primeiro é com a foice de madeira e pedra talhada era possível colher em poucas horas grãos para alimentar uma família inteira. Então esse instrumento aqui, uma foice de madeira, né, e pedra talhada, eles conseguiam, né, colher vários grãos que podiam alimentar uma família toda em poucas horas. Olha que legal! Já esse segundo instrumento, olha só, com uma pedra retangular como base e a ajuda de uma pedra achatada chamada mó, era possível moer grandes punhados de grãos de uma só vez.
e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventado a moenda. Então, né, com uma pedra achatada maior e uma outra pedra menor, eles colocavam um grão e iam achatando, tá? E achatando, né, os grãos. E graças a isso, foi possível, né, moer grandes quantidades de grãos, né, de uma só vez e produzir farinha, né, que depois era usada para fazer o pão. Bom, aqui, né, o outro instrumento que eles utilizavam também era o caldeirão feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo. Permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha. Então é como se fosse um caldeirão, tá? Impermeável, então não saía, né? A água não ia vazar, e eles cozinhavam os alimentos, principalmente a lentilha e a ervilha, que eram dois alimentos comuns na Mesopotâmia. E por fim, a gente tem aqui um machado feito de pedra, que facilitava o corte da madeira e a construção de moradias, tá? Então é um machado que eles cortavam a madeira para construir as suas moradias, para construir barcos também. Então olha só que legal. Bom, além disso, as técnicas de cultivo de terracota se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos. As técnicas de cultivo de terra se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos. As formas de armazená-los melhoraram e lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Então eles melhoraram as técnicas de cultivo. Eles começaram a saber o período, né, em que a terra ficaria fértil, qual que era o período certo para colher os alimentos, qual que era o período certo para plantar os alimentos, né, instrumentos de trabalhos que facilitavam a sua colheita. Então, graças nessas técnicas de cultivo, essas técnicas de plantar e de colher os alimentos, eles começaram a produzir mais e mais e mais alimentos. Então eles começaram a produzir uma grande quantidade de alimento. Então, com tantas transformações, os aldeanos passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedente de alimentos, ou seja, começou a sobrar alimentos. Então, com essas transformações, né, com essas técnicas de plantar e de colher alimentos, né, eles começaram a produzir mais alimentos. Então, agora eles começaram a viver melhor, né? Então, agora eles tinham alimentos de sobra. Então, né, com esses alimentos sobrando, né, eles vão começar a fazer a troca dos produtos excedentes entre as aldeias. Então, olha só, vamos imaginar. Eu sou o chefe de uma aldeia. Então, a minha aldeia lá produz, graças, né, às novas técnicas de cultivo de alimento, minha aldeia começou a produzir bastante alimento e aí sobrou um pouco de alimento. Então, eu produzo batata. Então, a minha aldeia lá, todo mundo já tá, né, todo mundo tem alimento, né, alimento sobrando, todo mundo, não vai faltar alimento para ninguém. E sobrou um pouco de batata. Daí, a aldeia do Pedro, né, também produziu bastante alimento. E eles produziram mandioca. Vamos dar um exemplo de mandioca. Eles produziram bastante. E a aldeia dele também, né, todo mundo se alimentou. E sobrou um tanto. E aí, o que começaram a fazer? Eles começaram a trocar os alimentos que sobravam. Então, olha só que interessante. Então, por conta disso, né, vai surgir as trocas de produtos excedentes, né, entre as aldeias. Beleza, pessoal? Então, essa vai ser a primeira parte da nossa aula, tá? Depois eu volto para a gente falar mais um pouquinho sobre o surgimento das cidades e os exercícios que vocês farão referente a essa aula. Beleza? Então, até mais tarde.